Olá, meu irmão, irmã, a graça e a paz. Nós estamos iniciando o nosso culto de Páscoa, nosso culto onde celebramos a ressurreição de Cristo, porque se a Bíblia nos diz que na sexta-feira ele foi morto, ao estar ali na cruz, por volta das 3 horas da tarde, ele entregou o seu espírito ao Pai. Também a Escritura nos diz que no domingo de manhã, as mulheres foram ao túmulo cuidar do corpo de Jesus e o túmulo estava vazio. E depois elas foram descobrir, ao se encontrar com o próprio Jesus, que ele não mais estava morto, mas reviveu, ressurgiu. Eu quero te convidar nesse instante a uma palavra de oração para celebrarmos juntos o Jesus que vive porque levantou do túmulo, mas também que vive em nós, que vive em mim, que vive em você. Pai, nós queremos te louvar, te dar graças por esse domingo da Páscoa, domingo da ressurreição, porque Jesus vive, ele vive em nós, ele sopra o seu Espírito sobre nós, a ponto do apóstolo Paulo dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o teu nome, Pai, que o teu Espírito continue soprando sobre nós, sobre cada vida a quem chegar, Senhor, essa palavra, a quem chegar esses louvores, essas orações, essas canções, que elas tenham experiências com o Cristo ressuscitado. Oramos e te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor.
nos ensinou através de Jesus, né, o que é o amor. Jesus se entregou por nós, se deu por nós, se deu por mim e por você, nós que estávamos perdidos. Esse é o momento que nós nos lembramos também de um Deus que se deu por nós. Nós somos desafiados nesse tempo de percalços, de notícias que não são boas, a nos lembrar de que Deus nos ensinou o que é amor, o que é o amor, e que Ele se entregou por nós. Assim nós somos desafiados a entregar o que somos, o que temos no altar de Deus, a consagrar a Ele todos os nossos recursos, os nossos talentos, a nossa saúde, o nosso saber, o que chega até nós como riqueza, somos chamados a levar ao altar de Deus, a fim de que outros e outras conheçam o que é o amor. Eu quero te convidar então, pensando nesse ato de ofertar, de dar, de trazer ao altar de Deus um pouco daquilo que Ele nos tem dado. Eu quero te convidar para uma oração, preparando o seu coração para daqui a pouco nós meditarmos na palavra de Deus. Pai, nós te louvamos, te bendizemos pelo domingo de Páscoa, pelo domingo da ressurreição, porque Tu nos ensinaste o que é o amor, porque Teu Filho Jesus se entregou por nós. E Ele nos ensina até os dias de hoje, que a nossa vida deve ser vivida como uma entrega, como uma oferta ao Senhor. Oferta do que somos, oferta do que temos, oferta de tudo que chega a nós, nas nossas mãos como riqueza, como dádiva, como provisão divina. Que o Senhor seja conosco e que nós sejamos esse povo que consagra a Ti as riquezas que Tu traz a nós, que Tu derrama sobre nós, e que isso glorifique o Teu nome, ó Pai. Que nesse tempo nós não sejamos avarentos, não sejamos mesquinhos, mas desprendidos, prontos a abençoar, a socorrer, a entregar como oferta de sacrifício de generosidade aquilo que Tu nos confiaste, ó Pai, para louvor da Tua glória. Toma nossos corações, queremos, Senhor, ouvir a Tua voz através das Sagradas Escrituras, a fim de que o Cristo que ressuscitou esteja bem vivo nos nossos corações e mentes. Oramos e Te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 11, o relato que narra a ida de Maria Madalena ao sepulcro no domingo, em busca de cuidar do corpo de Jesus, e ela se surpreende porque a pedra que fechava o sepulcro estava removida e o sepulcro estava vazio. Maria Madalena vai avisar Pedro, Pedro vem com outro discípulo, eles chegam ao sepulcro e percebem que o que Maria Madalena dissera era verdade, o corpo de Jesus não estava mais ali. Ela, conforme verso 11, permanece ali enquanto os outros discípulos voltam, e o texto no Evangelho de João, capítulo 20, verso 11, diz o seguinte: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste,
e o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse: Rabone, que em hebraico quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Esse texto me faz lembrar de uma expressão popular, citada por mim, por você, hora ou outra, que diz assim: não é todo dia que alguém faz 50 anos, 80 anos, seja lá qual seja os anos completados. Não é todo dia. E parafraseando esse dito popular, eu diria: não é todo dia que alguém ressurge dentre os mortos. Especialmente, ressurgir dentre os mortos para não morrer mais, como é o caso de Jesus, porque Lázaro ressurgiu dentre os mortos, mas voltou a experimentar a morte. Jesus ressurge dentre os mortos para não morrer mais. E já que não é todo dia que alguém ressurge dentre os mortos para não morrer mais, Jesus é o único até então, isso gera uma dificuldade por parte até mesmo dos seus discípulos de reconhecerem esse que ressurgiu dentre os mortos. Os discípulos têm dificuldade de reconhecer o Jesus ressuscitado. Eu e você também não somos diferentes, nós temos dificuldade de reconhecer a presença do Jesus ressuscitado no nosso meio. Agora, a pergunta que a gente faz é: por que essas mulheres, ou por que Maria Madalena, de modo especial, os demais discípulos, e nós ainda hoje temos dificuldades de reconhecer o Jesus ressuscitado? Nós fazemos confusões. Por exemplo, Maria Madalena pensou que Jesus era o jardineiro. No relato de Lucas 24, Jesus caminhando com aqueles dois discípulos em direção a Emaús, eles acham que Jesus é alguém ignorante, desinformado a respeito dos fatos últimos que ocorreram em Jerusalém. Fatos estes que se tratavam da morte, da crucificação e morte de Jesus. Ao conversar com Jesus, eles não só não o reconhecem, como também acham que ele é um ignorante, é alguém que não conhece os últimos fatos ocorridos em Jerusalém, que se tratavam da morte do próprio Jesus. Bom, há uma confusão, nós confundimos Jesus com outra coisa. Maria confundiu Jesus com jardineiro, os discípulos em direção a Emaús confundiram Jesus com alguém desinformado. Talvez isso reflete bem a nossa caminhada espiritual nos dias de hoje. Agora, o que dificultava Maria Madalena de reconhecer que estava diante de Jesus e não de um jardineiro? Talvez porque ela ainda sentia a dor de tudo que Jesus viveu e que culminou na sua morte, na sexta-feira. O texto diz por várias vezes que ela está chorando, os anjos a interrogam, dizendo: mulher, por que você chora? Jesus a interroga, dizendo: por que você chora? Esse ainda é um momento doloroso para Maria Madalena, especialmente agora, agravado pelo fato dela ir ao sepulcro para cuidar do corpo de Jesus e o corpo não está mais lá. Talvez ela pensasse que alguém o retirou dali, alguém o levou dali, e agora Jesus não teria mais, ou pelo menos o corpo de Jesus não teria o mínimo de tratamento honroso. Isso
ainda agravava mais a dor de Maria Madalena. Talvez nos momentos de dor, de sofrimento agudo, nós ficamos como que cegos para enxergar a presença do ressuscitado, a presença divina diante de nós, que vem manifestando graça, manifestando bondade, manifestando amor, manifestando misericórdia diante de nós, mas nós não conseguimos ver, porque às vezes a dor em nosso coração fala tão alto, que nós ficamos como que surdos para ouvir outras vozes. A dor, em alguns momentos, é tão aguda que compromete a nossa visão e nós não conseguimos enxergar aquele que está diante de nós. Talvez fosse por essa razão. Maria Madalena ainda pranteava, ainda carregava a tristeza profunda de ter perdido o Mestre. Talvez também Maria Madalena não reconheceu Jesus que estava diante dela por causa daquilo ou daquele a quem ela procurava. Jesus pergunta: a quem você procura? Maria Madalena, ainda como muitos, estava à procura do corpo de Jesus, do corpo de Jesus. Estava à procura do corpo morto de Jesus. E quem está à procura do corpo morto de Jesus pode, de repente, estando diante do Jesus ressuscitado, não perceber, não ver, não enxergar aquele que está diante dela, porque sua mente, seu coração, sua busca é por um corpo morto. Lucas vai dizer, o evangelista vai colocar essa fala ouvida, falada pelos anjos, quando alguém chega ao túmulo e as palavras são: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Por que buscais dentre os mortos aquele que vive? Se nós buscamos um Jesus que ainda está morto, ou como em outros casos nós buscamos um Jesus que é uma espécie de mero guerreiro, nós não vamos reconhecer o Jesus que aparece diante de nós como servo, humilde, manso. Se nós buscamos um Jesus que é triunfalista, que nos leva sempre em vitória, a ponto de nós sermos os primeiros em tudo, nós nunca vamos descobrir que Ele veio não para ser servido, mas para servir. Dependendo do que nós procuramos, isso pode nos cegar para enxergar a presença do ressuscitado diante de nós. Quem procurava um Jesus, um Messias, como um rei, à semelhança de Davi, não conseguia reconhecer o Messias em Jesus quando ele monta num jumentinho para entrar em Jerusalém. Não consegue reconhecer. Então, o que nós procuramos, o que nós buscamos, o Jesus que procuramos, a ideia de Jesus que nós temos, a concepção formada acerca de quem é Jesus, e isso determina a nossa busca, o que procuramos, isso pode ser o grande impedimento para nós não enxergarmos a presença do Jesus ressuscitado diante de nós. Eu me lembro de um cristão, por exemplo, dizendo: eu procurei a Deus, e comparou essa procura como uma escadaria, o subir uma escadaria de muitos degraus. Ele diz: eu procurei a Deus, e eu procurei subir cada degrau na expectativa de encontrá-lo no último degrau. Mas depois eu descobri que Ele já estava comigo desde o primeiro degrau. Então, a visão que nós temos sobre Deus, muitas vezes, é o motivo da nossa cegueira, a ponto de não conseguirmos ver
o Jesus ressuscitado diante de nós, a presença divina do Espírito diante de nós. Essa mulher procurava ainda um corpo, João 20, verso 9, é interessante porque o evangelista diz que o pessoal não tinha compreendido o que dizia a Escritura, que era necessário ele ressuscitar dentre os mortos. Em Lucas 24, quando Jesus conversa com os discípulos que vão para Emaús, ele menciona as Escrituras, dizendo: olha, mas a Escritura não dizia assim, a Escritura não apontava para isso, a Escritura já não dizia sobre ele, sobre a ressurreição. E Jesus vai passeando nas Escrituras e falando de como as Escrituras davam testemunho de Jesus, o Messias, de sua morte e ressurreição. Então, a incompreensão das Escrituras é, muitas vezes, uma razão para nós não percebermos a presença do ressuscitado diante de nós. Os discípulos não compreenderam bem as Escrituras. Os discípulos não entenderam bem as Escrituras. E isso alimentou também na vida de Maria essa cegueira para que ela não conseguisse enxergar Jesus diante dela. Agora, chega um momento em que as tapas dos olhos são retiradas e Maria Madalena percebe Jesus ali. Que momento é esse? O texto diz que Jesus, assim como os anjos perguntam de dentro do túmulo: mulher, por que choras? Jesus indaga também: mulher, por que choras? Mas no verso 16, Jesus diz assim: Maria, Maria. E Maria diz: Rabone, Maria. João 10 nos fala que trata Jesus como o pastor, o bom pastor, e nos diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor, a ovelha reconhece a voz do seu pastor, o pastor chama a ovelha pelo nome. Parece que isso que Jesus disse lá em João 10 se cumpre aqui em João 20, na ocasião da ressurreição de Jesus. Maria reconhece o ressuscitado quando percebe que agora tem uma voz que a chama não como mulher, mas a chama pelo nome. O que isso significa? Significa que Deus não nos enxerga como um número, não nos enxerga como mais um no meio da multidão. Deus sabe que nós somos um rosto, que nós temos uma família, que nós temos sentimentos, corações, que nós temos um nome, um RG, que nós temos uma identidade, temos um endereço, temos pais que sabemos bem quais são seus nomes, nós temos uma história, temos uma família, nós não somos mais um no meio da multidão. Jesus olha para essa mulher e diz: Maria. Essa parece ser uma experiência pessoal. A Maria reconhece Jesus quando ele se dirige para ela de modo pessoal. Pessoal. Existem momentos que nós, pela fé, entendemos que Deus está falando conosco de modo pessoal. Está tratando questões pessoais da nossa vida. Que Deus conhece questões da nossa vida pessoal, que Deus sabe que os seres humanos sofrem, mas existe um sofrimento, que é o sofrimento que eu vivo, que você vive, e Deus conhece esse sofrimento que não se trata simplesmente do sofrimento de todo mundo, mas é aquela experiência que você viveu, que eu vivi e que causou sofrimento. Deus conhece. E Maria tem essa experiência de perceber que Deus se revela para nós de um modo pessoal. Que Deus, em alguns momentos, e Jesus revela isso, Ele se dirige para mim e para você,
E pode até ser, não é o caso de Maria, que nós estejamos cercados de pessoas e Deus não diz assim: ei, todo mundo, ei, vocês aí, ei, grupo, ei, família, ei, cidadãos de Ribeirão Claro, mas Deus se volta para nós e diz: ei, João, ei, você, Maria, que mora na rua tal, que é filha de seu fulano de tal, que tem passado por esse sofrimento, que tem derramado lágrimas por seu filho, que se chama tal, que sofre com o esposo, essas e essas dores, ou que sofre com a esposa, esses e esses percalços, que carrega sobre si uma enfermidade, é essa enfermidade. Enfim, Ele sabe de nós, Ele sabe de nós. E em alguns momentos Ele se revela para nós de modo pessoal. E Maria percebe o Jesus ressuscitado quando Ele se mostra de maneira pessoal. Isso é maravilhoso, porque acontece com Saulo de Tarso, lá em Atos 9, quando Saulo está indo para Damasco, em busca de perseguir os cristãos, ele é cercado por uma luz que vem dos céus, e ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Deus fala conosco de modo pessoal. Isso é extraordinário. Por que é extraordinário? Porque em tempos de pandemia, nós somos tentados a nos ver como um número. Somos tentados a olhar para as pessoas como um número, como mais um que morreu, como mais um que se soma na estatística dos óbitos, ou do Brasil, ou da cidade, ou do estado, ou de uma região. E Deus não nos trata como um número. Existem discussões se morreu muita gente, se morreu aquilo mesmo, se é menos, uns dizem que é menos, outros dizem que pode ser mais. Então, essas discussões, elas podem cair num desrespeito brutal, porque elas acabam nos levando a tratar as pessoas que morreram como um número, como alguém que faz parte apenas de uma estatística. As estatísticas precisam ser feitas, elas têm sua função. Agora, é um grande erro quando nós lemos a vida apenas meramente a partir das estatísticas. E aí nós corremos o risco de olhar para uma pessoa que tem nome, é Maria, é João, e nós identificarmos apenas como um número. Um a mais contagiado, um a mais que está sendo monitorado, ou um ou outro que está internado, ou que recebeu alta, enfim, como um número. Mas o Jesus ressuscitado se revela para Maria, ela percebe que é Ele, porque Ele não a trata como um número. Ela não é só uma mulher, ela tem um nome. E o nome na Escritura é rico, porque remete à reputação e ao caráter. Jesus conhecia a reputação daquela mulher. Ela tinha um passado, ela tinha uma história que talvez lhe trazia vergonha. E Jesus conhecia tudo, e mesmo sabendo de tudo, a amou e se entregou por ela. Agora, é interessante porque, se por um lado essa experiência com o ressuscitado, de Maria com o ressuscitado, ela é pessoal, quando Maria reconhece que é Jesus, veja que Ele ressuscitou, veja o que Jesus diz para essa que o reconheceu ressuscitado, que sabe que aquele não é um jardineiro, é Jesus que ressurgiu dentre os mortos. Veja o que Jesus diz para ela. Quando a gente vai para o verso 17, Jesus diz assim: não me detenhas. Muito provavelmente, esse relato é uma maneira diferente de falar do que está dito em Mateus 28, verso 9, quando sugere a ideia de que Jesus é agarrado pelas pernas. Talvez nesse contexto Jesus diz para Maria: não me detenhas, não me detenhas. Veja, se por um lado nós temos uma experiência pessoal, Deus pode nos chamar pelo nome, pode deixar claro que Ele conhece a nossa história, como diz para Jeremias: eu te conheço desde o ventre de sua mãe, eu te gerei,
eu te constituí profeta das nações. Jeremias capítulo 1, se não me engano. Se por um lado nós podemos ter essa experiência, nós sofremos por outro, precisamos aprender a lidar com a tentação de um Deus que se revela para mim e para você, a tentação de nós acharmos que esse Deus é propriedade nossa, é um Deus só meu, é um Deus a quem eu contemplo, a quem eu adoro, e a minha relação com Ele se restringe a esse bate-papo entre eu e Ele, mais ninguém participa da conversa, mais ninguém importa, mais ninguém é falado, não comentamos, não falamos acerca de mais ninguém, porque esse Deus virou uma propriedade exclusiva minha. Mas Jesus diz: não me detenhas. Olha o que Jesus diz adiante: mas vai ter com os meus irmãos, vai ter com os meus irmãos, verso 17, e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ou seja, Maria, eu me revelei para você de um modo pessoal, mas eu não sou Deus só de Maria. Você precisa ir. Você precisa ir falar que se encontrou com Jesus ressuscitado, porque eu não sou propriedade exclusiva sua. Eu também sou de meus irmãos. O Deus que se revela através de mim não é só seu Pai, é nosso Pai. É meu Pai e é Pai também dos demais discípulos. É interessante porque Maria parece, assim como Pedro, no Monte da Transfiguração, querer ficar por ali, desfrutando da presença e da companhia maravilhosa do Jesus ressuscitado. E quem não gostaria? Mas Jesus diz: vai ter com seus irmãos. Eles precisam dessa palavra de esperança. Eles precisam dessa boa nova. Eles precisam ouvir que aquele que estava morto agora vive. Eles precisam mudar as vestes. A veste de luto precisa agora ser mudada, a fim de que agora eles se vistam de vestes de louvor, e de alegria, de festa, porque Jesus vive. Ele não está mais preso à morte, não está mais no túmulo, ele ressuscitou, e ressuscitou para não morrer nunca mais. Ressuscitou para sempre. E às vezes nós somos tentados a ficar ou a desenvolver uma relação com Jesus, de modo que parece que o mundo todo circula em volta de nós e Jesus, e que Jesus está a serviço apenas de nós mesmos, e que Ele não tem olhos para outros, que Ele não tem preocupação com outros, de modo que Ele nunca nos estimula a olhar para os outros, a irmos de encontro aos outros, às necessidades dos outros. Até parece que Ele ensinou: Pai meu, pão meu, livra-me da minha tentação. Então, às vezes, nós nos esquecemos de que Jesus ensinou a orar dizendo: Pai nosso. O Pai não é só de vocês, mas é de outros, inclusive daquele a quem vocês algumas vezes não querem bem, inclusive daquele ou daquela que vocês cortam caminho para não ver, para não falar, para não rever. Então, esse Deus que nos convida vai repartir, vai testemunhar. Só que quando Jesus diz para Maria, vai testemunhar, talvez, o texto não diz, talvez Maria pudesse levantar uma questão que seria razoável. Mas como eu vou testemunhar, Senhor? Eu sou uma mulher. No mundo antigo, o testemunho de uma mulher era muito frágil. Aliás, para não dizer que não era válido. Não era válido. Diante de um tribunal, o testemunho de uma mulher não era válido. E mesmo assim, Jesus diz: vai anunciar a eles, vai dizer para eles que você me viu. Jesus não se importa se para a sociedade o testemunho de Maria Madalena é frágil, é fraco. O Senhor tem capacidade de converter a fraqueza em força. Aliás, o apóstolo Paulo já descobriu isso quando ele escreve a sua carta aos de Corinto,
aos Coríntios, quando ele diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a nossa sabedoria, a fraqueza de Deus é mais forte que a nossa força. Deus tem essa capacidade de envergonhar as coisas arrogantes e soberbas e de engrandecer aquelas que são humildes e desprezíveis, para que no fundo, no final da história, ninguém se vanglorie diante dele, mas aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, diz o apóstolo Paulo. Então Jesus envia Maria, vai dar testemunho. Eu sei que talvez você pense que o seu testemunho é fraco, mas ninguém que se encontrou com o ressuscitado, que ouviu ele chamá-lo ou chamá-la pelo nome, como Maria ouviu Maria, ninguém que teve uma experiência com o ressuscitado, ninguém é inapto para ir testemunhar. Todos aqueles e aquelas que tiveram a sua experiência de fé com o ressuscitado estão aptos. Ainda que a sociedade, ainda que a própria religião os julgue como de testemunho fraco, mas eles receberam autoridade do próprio Cristo para irem testemunhar que Jesus vive. E o apóstolo Paulo vai dizer isso, que Jesus não vive por aí em qualquer lugar mais. Paulo vai dizer em uma das suas cartas, diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O Jesus ressuscitado é o Jesus que está à destra do Pai, mas é também o Jesus que vive em mim e que vive em você. Eu quero te convidar nesse instante a nos preparar para celebrarmos a ceia, porque se Ele morreu, a Bíblia diz que Ele morreu, mas Ele também ressuscitou, Ele vive. Eu quero te convidar a uma palavra de oração. Enquanto você ouve essa canção, prepare o seu coração. Nós iremos orar daqui a pouco, consagrando os elementos da ceia. Lembre-se disso, Jesus ressuscitou. Pessoas ainda hoje precisam ter um encontro com o ressuscitado. E aí você se pergunta, mas como esse encontro vai acontecer? Como eu posso ter um encontro com o ressuscitado? O apóstolo Paulo, na sua carta aos Éfesos, no capítulo 4, verso 6, vai dizer que nós cremos num só Deus, num só Espírito, temos uma só fé. Esse Deus, Ele age sobre todos. E Ele está em todos. Então, quando você se encontrar com o seu irmão, com a sua irmã, lembre-se, o Jesus ressuscitado habita nele, habita nela. Quando você se encontrar com Ele, a leitura de fé de um cristão, de uma cristã, é que você está se encontrando, não só com um servo de Cristo, mas com aquele que carrega a própria presença do ressuscitado. De igual modo, quando alguém se encontrar com você, vai se encontrar com a própria presença do ressuscitado. Coloque a sua vida em oração nesse tempo. Deixa Deus continuar ministrando a sua vida, para que a sua vida seja a presença do ressuscitado.
santificado o teu nome, Deus. Nós te louvamos, te bendizemos, porque quando a presença de Jesus, do Jesus ressuscitado, está dentro de nós, nós somos transformados de dentro para fora. Uma transformação radical tu operas em nós, Senhor. Nós queremos te pedir, ó Deus, que tu consagres os elementos da ceia, o pão que vamos comer e o suco que vamos beber. Queremos celebrar a morte, porque Jesus deu a vida por nós, se entregou por nós, mas também a ressurreição, porque a morte não pôde detê-lo. Porque se Cristo não ressuscitasse, como diz Paulo, vã seria a nossa fé. Nossos pecados não estariam perdoados e nós não teríamos a esperança de poder superar a morte. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que o teu Espírito continue soprando a presença de Jesus em nós e que nós vivamos essa transformação, essa metanoia contínua e constante para louvor da tua glória, Senhor. Que ao comermos do pão e ao tomarmos do cálice, nós sejamos cheios da vida de Cristo, que transforma o nosso ser, que transforma a nossa maneira de ver o mundo, de viver a vida, e passamos a viver a vida conforme Deus, conforme o Pai, porque agora nós e o Pai somos um. Como disse Jesus, o meu Deus e o vosso Deus. Vai aos meus irmãos. Louvado seja o teu nome, Pai. Que ao celebrarmos nessa hora, nós nos lembremos de que somos irmãos na tua presença, Senhor, porque somos filhos do mesmo Pai que enviou para nos salvar seu Filho unigênito. Portanto, somos filhos adotados por amor. Louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos. Amém. Amém. Enquanto você se prepara, pegando os elementos da ceia, reunindo aí a sua família, eu vou preparar os elementos aqui da ceia, para que juntos nós, erguendo os elementos da ceia, consagremos ao Senhor e depois possamos então nos servir e ceiarmos juntos, como sinal da nossa alegria, porque aquele que morreu ressuscitou, o túmulo está vazio, e como diz o apóstolo Paulo, tragada foi a morte em Cristo foi vencida. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz que naquela noite, Jesus, ceando com os discípulos, ele tomou o pão, partiu e entregou, dizendo: isto é meu corpo, que é dado em favor de vós, tomai e comei. Por semelhante modo, tomou o cálice, tendo dado graças, e entregou, dizendo: isto é o meu sangue, que é derramado por perdão dos vossos pecados. Bebei em memória de mim. Quando comemos esse pão e tomamos esse cálice, nós nos lembramos de que ele deu a vida por nós, que ele passou pela morte, que ele foi moído, esmagado pelas nossas transgressões. Mas hoje é Páscoa, hoje é domingo da ressurreição. Nós também comemos e bebemos e nos lembramos de que se a cruz, no primeiro momento, pareceu para muitos um fracasso, porque maldito era aquele que era pendurado no madeiro, por outro lado,
A cruz, que parecia símbolo de fracasso, só nos revelou que a morte não pôde deter Jesus ao túmulo, porque o Espírito o levantou de novo para a vida, para não morrer mais. Coma desse pão, tome desse cálice, na certeza de que Páscoa nos lembra também que existe uma promessa de ressurreição. Existe sobre nós um selo do Espírito, e esse selo é a garantia de que a morte não é mais o fim, mas que existe um Espírito capaz de nos ressuscitar, de nos trazer para a vida a ponto de não morrermos mais. Louvado seja o nome do Senhor. Coma desse pão, tome desse cálice. Glória a Deus. Quero te convidar, antes de encerrarmos, para uma palavra de oração, especialmente aqueles que perderam, seus entes queridos, aqueles que estão acometidos do Covid-19, as famílias que estão sofrendo por diversas razões, os profissionais da saúde que estão se empenhando, alguns em fase de esgotamento, de cansaço, que o Senhor seja com eles. Pai, nós queremos te louvar por esse tempo, porque a boa nova de que Jesus ressuscitou enche o nosso coração de esperança. Num tempo de tantas mortes, num tempo de tantas notícias de morte, nós nos lembramos que Jesus venceu a morte, deixou sobre nós a palavra de esperança, que assim como Ele venceu, no nome dEle também nós podemos vencer, que a morte não tem sobre nós mais a palavra final. Louvado seja o Teu nome, Pai, e que nós somos desafiados nesse mundo a vivermos carregando a presença do ressuscitado, presença daquele que vive e vive em nós. Que o Senhor, de modo especial, visite, Pai, aqueles que estão hospitalizados, que estão na UTI, que o Senhor derrame graça e misericórdia sobre eles, Teu Espírito toque, que eles não se sintam sós, que eles ouçam a Tua voz, como Tu disseste naquele dia a Maria, que eles ouçam a Tua voz, os chamando pelo nome, que eles saibam que se trata do Supremo, do Bom Pastor. Que o Senhor visite cada médico, cada médica, cada enfermeira, especialmente as vidas aqui na nossa cidade de Ribeirão Claro, que tem se dedicado, que tem se empenhado, que tem lutado, que tem amado, que tem chorado, que tem pranteado, que tem se esgotado. Que a Tua mão seja sobre eles e elas, que o Senhor os renove e que eles continuem sendo nas Tuas mãos como que anjos e anjos, Pai, que cuidam, que zelam, que são instrumentos para aliviar a dor, que são aqueles que fazem por meio de quem o Senhor também revela o Seu amor e o Seu cuidado. As mãos que são, nesse tempo tão difícil, as Tuas mãos, Senhor, e que eles tenham cada vez mais consciência desse sagrado serviço de cuidar de gente enferma, de gente contaminada, de cuidar de pessoas que chegam aflitas. Senhor, que cada dia mais elas sejam a revelação do Teu amor e da Tua graça, que o Senhor os sustente, que o Senhor os dê graça para prosseguir, sendo abençoadores e abençoadoras, que o Senhor conforte, console os corações que estão enlutados, que perderam seus entes queridos, Senhor, e que eles sejam alimentados da esperança de um dia, por causa da ressurreição, reencontrar com esses e essas que partiram, que o coração deles possam se encher de esperança, Deus, de que foi construída uma separação, ou seja, que houve uma ruptura, mas que pelo poder da ressurreição, aqueles que hoje estão distantes haverão de se reencontrar e se reaproximar, porque Cristo vive
Ele é a nossa esperança. Que o Senhor seja conosco, que o Senhor seja com você, meu irmão, minha irmã, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê graça, que o Cristo ressuscitado esteja bem presente em sua vida e na vida dos seus, que o Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, te abençoe, te dê paz, te dê alegria, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Feliz Páscoa, porque Cristo vive. Um forte abraço.